Estamos iniciando o mês e a data mais importante do mês está chegando, que é a data do pagamento, com certeza. O dia que você recebe o seu salário de mais um mês trabalhado, de mais um mês onde você se esforçou muito e foi remunerado pelo seu esforço naquele mês. Mas eu também sei que essa data é uma data onde o dinheiro cai na nossa conta e às vezes já sai no mesmo dia ali, porque a gente tem muita dívida, a gente tem muita conta para arcar. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar o que eu faço no dia do pagamento, como eu me organizo e o que você deve fazer para se organizar financeiramente também. O primeiro erro que eu cometia é tentar gravar todas as minhas despesas, todas as necessidades financeiras que eu tenho dentro desse mês. Tentar armazenar tudo isso na minha mente só me fazia achar que eu estava sob o controle de todas as coisas. Mas a verdade é que havia muitos gastos, muitas contas que eu não pensava, eu não lembrava, então eu achava que o que eu recebia era o suficiente para arcar com todas as minhas despesas, com todos os meus custos mensais. E esse erro era achar que eu podia controlar tudo sem ao menos registrar numa planilha ou até num caderninho. Ah, mas eu ganho 3, eu ganho 4 mil reais, eu tenho uma conta de luz, tenho uma conta, um financiamento para pagar, eu moro de aluguel, eu tenho esse aluguel para pagar, eu tenho um mercado para fazer. Achar que mentalizar essas contas é controlar, é se organizar financeiramente é o maior erro que você vai cometer. Porque a verdade é que não dá para fazer um planejamento financeiro rapidamente assim. E achar que o dinheiro vai dar é o suficiente para você conseguir se organizar e conseguir controlar suas finanças de uma forma melhor. Então para com isso de tentar achar que deixando tudo fresco na sua mente ou tentando sempre trazer à memória as suas contas, as suas despesas é o suficiente para você controlar suas finanças. E é quando a gente coloca no papel que a gente leva um susto de fato por não ter enxergado tantas despesas, tantos gastos que a gente não conseguia entender ou não conseguia enxergar porque a nossa mente ela é falha, a gente esquece das coisas. Então registrar é sempre o melhor caminho para você conseguir organizar e ter um orçamento financeiro mais cabível, mais praticável possível dentro da sua realidade. Porque nessa de tentar mentalizar, a gente esquece um gasto aqui, a gente deixa passar uma conta ali e a gente acha que a gente mentalizou tudo, mas na verdade não. Por não ter anotado, por não ter registrado, a gente não tem ideia das saídas que a gente vai ter naquele mês. A gente sabe quanto a gente ganha, né? Mas a gente não consegue mentalizar tudo. Às vezes você até tem uma memória boa, mas controlar as finanças é mais do que achar que a minha cabeça é suficiente para entender as minhas despesas e o quanto eu acho que vou gastar ou para onde eu acho que o meu dinheiro vai. É eu conseguir registrar tudo isso em um lugar que me dê a possibilidade de visualizar tudo isso e também projetar se eu vou ter alguma economia, se tem alguma forma de eu economizar ou diminuir ou cortar um determinado gasto. E isso só é possível quando a gente registra, quando a gente faz um mapeamento de todos os nossos gastos. Então, o que eu passei a fazer depois de perceber isso é começar a registrar, anotar tudo que entra e tudo que sai, porque assim eu consigo metrificar as coisas de uma forma melhor. Até mesmo alguma renda extra que eu tenho, eu consigo prever alguma economia ou um dinheiro que eu vou conseguir poupar para antecipar uma conta, ou até mesmo pegar esse dinheiro e poder investir, porque ele é uma renda extra e eu estou enxergando ele como um dinheiro a mais ali, eu não vou precisar nele nesse mês, nem nos próximos, porque olhando para essa planilha, olhando para esse caderninho de registros, eu consigo entender quais são os meus verdadeiros gastos, as minhas necessidades, o que é essencial, o que não, e dessa forma ter um controle financeiro muito melhor. Isso vale para quem é CLT, para quem é empreendedor, microempreendedor, pessoas que não têm uma previsibilidade de datas para receber, às vezes você recebe dia 5, dia 20 porque você é CLT, mas se você é um empreendedor, se você é um MEI, por exemplo, às vezes você não tem uma data fixa, então ter uma planilha, algum lugar para você registrar tudo isso, para você controlar suas entradas, suas saídas, é muito mais saudável para suas economias, para o seu controle financeiro e favorece a organização financeira, vai te dar mais paz, vai te dar mais tranquilidade, vai te dar segurança nas tomadas de decisões. Porque assim, a gente sabe que a vida ela se move através do dinheiro, a gente precisa dele para comprar as coisas, para adquirir bens. Então se a gente não lida bem com ele, a gente tem um grande problema aí. Ainda mais se você não vive sozinho, se você já tem um filho, se você é casado, ou se você tem pessoas que dependem de você. Então dar o lugar devido para economizar, para organizar as suas finanças é muito importante. E o segundo ponto aqui é que a gente precisa entender o quão importante é nós termos um fundo de emergência, uma reserva de emergência. Eu sei que para muitos é difícil, às vezes a gente quer pular essa etapa, porque às vezes nós vimos algum conteúdo na internet, algum vídeo sobre como ter renda passiva com o mercado financeiro, como receber um salário mínimo todos os meses, como ficar milionário, como ficar rico, como buscar a liberdade financeira através de ações, investindo em ações, investindo em fundos imobiliários.
Só que essa etapa já é uma etapa posterior a eu montar essa reserva de emergência. Porque a gente sabe que a vida é um ciclo. Ora a gente está em momentos bons financeiramente falando, ora a gente está em momentos não tão bons assim. E nesses momentos não tão bons assim, a gente passa alguns apertos, a gente passa algumas dificuldades financeiras, e esse fundo de emergência ele vem justamente para estancar esses momentos. Para quando, por exemplo, surgir alguma emergência e a gente não tem de onde tirar, existe um fundo que a gente preparou, a gente construiu para arcar com essas despesas que não foram previstas. E isso vai nos ajudar muito em diversos aspectos, como psicológico por trás de, eu quero investir? Pô, mas será que esse mês dá? Porque surgiu um imprevisto, nossa, eu não vou conseguir segurar esse dinheiro que eu queria destinar para os meus investimentos, porque agora esse dinheiro vai ter que ir para essa conta, para esse imprevisto. Quando a gente tem essa reserva, a gente fica muito mais tranquilo, porque se momentos como esses surgirem, nós temos de onde tirar e o nosso plano de investimento, o nosso plano de aportes na montagem da nossa carteira de investimento, ele não é interrompido. E vale ressaltar aqui também que essa corrida para a tão sonhada liberdade financeira, ela não é linear. A vida é um ciclo, então essa corrida também é um ciclo. Tem momentos que a gente não vai conseguir lidar tão bem com essa rotina, com esse hábito de investir todos os meses, por exemplo, porque hora ou outra alguma coisa acontece, hora ou outra algum imprevisto financeiro vai acontecer, mas quando nós temos essa reserva de emergência, nós minimizamos esses riscos que afetam diretamente na nossa corrida para a liberdade financeira. Eu, por exemplo, deixo o meu fundo de emergência na Nubank mesmo, em um RDB que vai me render 100% CDI e eu consigo resgatar a qualquer momento. E é claro que é onde você vai deixar esse dinheiro de reserva de emergência, onde você vai montar essa carteira de reserva de emergência, não necessariamente precisa ser na Nubank. Eu só deixo na Nubank porque é muito prático para mim, é um dos bancos digitais que eu mais uso, então é fácil ali se eu precisar desse dinheiro rapidamente, já tem um aplicativo que a gente entra todos os dias, né? A gente tem um contato muito grande com ele. Então é muito prático de, se por exemplo eu precisar resgatar, eu já consigo fazer ali na hora. Inclusive, se você é investidor ou está pensando em começar a investir e não tem uma reserva de emergência, eu gravei um vídeo falando sobre a possibilidade da gente conseguir investir começando com R$1. E foi um dos últimos vídeos que eu gravei. E óbvio que isso não foi um clickbait, é uma realidade. A gente pode começar com isso. E o intuito daquele vídeo era mostrar justamente o poder dos juros compostos e o que acontece começando com R$1, depois de 1 ano, depois de 2 anos, para quanto esse patrimônio vai, qual é o poder dos juros compostos sobre esse nosso dinheiro. Então, se você não tem uma reserva de emergência e quer começar e acha que não tem dinheiro para isso, então vê esse vídeo que eu vou deixar aqui no card que você vai entender como começar. Mas mesmo assim, eu sei que talvez a sua realidade nem seja essa. Talvez você esteja cheio de dívidas hoje e você não tem nem de onde tirar, às vezes, para pagar essas dívidas, muito menos fazer uma reserva de emergência, né? Então, o que eu tenho para te dizer é foque em quitar as suas dívidas primeiro, resolva essas pendências primeiro e saiba que fazer isso faz parte do processo de investir também, da melhor maneira possível, sem pular etapas, sem enganar a si mesmo. Então, tendo o seu salário em mãos, sabendo quais são seus gastos, quais são seus custos mensais, é muito mais fácil a gente conseguir ter um overview mais abrangente que nos possibilite ali um melhor planejamento financeiro para pagar nossas dívidas, para então começar um fundo de emergência e começar a investir posteriormente. É muito importante ter um orçamento realista, que você consiga pagar essas dívidas que você deixou aí, não sei, se você tem dívidas de alguns meses atrás, até alguns anos atrás sem pagar. É importante você buscar formas de renegociação dessas dívidas sem comprometer o teu orçamento, porque às vezes você acha que está no momento oportuno porque surge uma oportunidade de fato de pagar essa dívida com um desconto grande e você se apropria dessa oportunidade e renegocia aquela dívida em múltiplas parcelas, mas que de fato você não pensou muito bem se o seu salário hoje ele é compatível com essa nova parcela aí no seu escopo, no seu orçamento mensal. Então faz um levantamento coerente, com calma, para ver quanto você recebe, ver quanto você gasta, quais são os seus custos, quanto você tem no mês para destinar a pagar essas dívidas sem comprometer o teu orçamento mensal, sem comprometer os seus custos mensais. Procure renegociar suas dívidas sim, inclusive se já fazem mais de anos aí que você tem essas dívidas. Existem algumas empresas recuperadoras de crédito que entram em contato com os bancos para tentar renegociar dívidas com os seus clientes. Então elas compram essas dívidas e tentam renegociar tete a tete ali. Talvez você já tenha até recebido alguma ligação do tipo, e esse de fato é o melhor momento para você pensar em uma renegociação, porque é quando elas dão esse desconto violento ali para receber da contraparte. E esse seria o seu momento ideal para renegociar. Só que, de novo, a gente precisa ter primeiro mapeado todas as nossas receitas e despesas para entender se uma nova renegociação
independente da parcela que isso vai ser gerado, cabe no nosso orçamento. E esse ponto é muito importante porque às vezes você renegocia e tem uma parcela boa, não tão alta para pagar ali que está essa dívida, com um baita desconto. Só que se você não conseguir pagar essa parcela, essa dívida vai aumentar cada vez mais. E os juros no Brasil não são baixos. Imagina os juros de uma parcela, de uma renegociação que você fez que não foi pago. Essa parcela não foi pago, então ela vai virar uma renegociação. Imagina a bola de neve que isso vira. Então, para evitar mais dor de cabeça, é muito importante a gente olhar para o nosso escopo financeiro, quanto entra, quanto sai e quanto a gente consegue assumir de novas dívidas para zerar as nossas contas, as nossas dívidas e limpar o nosso nome, limpar o nome da nossa empresa em muitos casos. E esse é um cenário real, eu sei, e é por isso que eu estou gravando esse vídeo sobre esse assunto, para te ajudar a metrificar esses pontos dentro da sua realidade financeira. Definir um objetivo de quitar essas dívidas, se organizar conforme a sua realidade financeira, fazer algumas economias, é o mínimo necessário para você se livrar dessa dívida atrasada. Aproveitando aqui que eu comentei sobre economias, um outro ponto muito importante é a gente fazer algumas economias, querer fazer algumas economias meio sem pé nem cabeça e achar que a gente está voando, a gente está sendo esperto, está tomando uma decisão inteligente, mas na verdade não tão inteligente assim. Como por exemplo, aquela promoção que você encontrou e você compra, você tem o hábito de comprar coisas em promoção e às vezes você acha que com esse tipo de atitude você está economizando de uma certa forma, mas o buraco ele fica um pouco mais embaixo, porque se você for sensato, se você pensar mesmo naquela atitude, às vezes você está comprando algo que você no final nem vai usar tanto. Isso talvez já tenha acontecido com você. Já aconteceu comigo. Às vezes a gente compra algo que, a gente achou que precisava, a gente até achou que era algo essencial para a nossa vida e de fato aquilo ficou parado, aquilo ficou largado. Às vezes a gente até perdeu um livro que seja, uma bicicleta ou uma blusa. E são essas coisas que a gente julga pequenas que também impactam demais o nosso orçamento mensal. E o problema não é comprar coisas em promoção, é a gente achar que a gente precisa comprar tudo que a gente vê em promoção quando a gente julga que aquilo é necessário, mas esse viés é mais pela promoção do que de fato a nossa necessidade. E uma forma da gente contornar isso é a gente pensar não só 2, mas 3 vezes, do tipo, preciso disso de verdade? Para que eu vou usar isso? Eu vou ter tempo para usar isso? Então, categorizar as coisas que a gente quer comprar, que a gente julga necessário, é importante também. Coisas essenciais, coisas que são necessidades. Tem coisas que são necessidades, mas não são emergenciais, são coisas que podem esperar um pouco mais. E esse é um tipo de economia também, porque só o fato de você esperar um pouco mais, você cria uma possibilidade de talvez nem precisar no futuro, porque as coisas mudam, a nossa vida muda, os nossos pensamentos mudam, as nossas rotinas mudam. E então o ponto aqui é a gente tomar cuidado com esse consumismo que é gerado pelas promoções que a gente vê durante a nossa vida, em tudo quanto é canto. Isso desperta na gente aquela ansiedade, aquela sensação de é a última bolacha do pacote, eu preciso pegar, eu preciso comprar. Essa é a minha última oportunidade. Esse é o último produto, eu não vou ver mais esse tipo de coisa acontecer agora, ou nesse ano, ou nunca mais. A gente não sabe do futuro. Eu duvido que você já não tenha uma situação do tipo, você encontra algo que você queria comprar, mas, não deu pra comprar. Por algum motivo, você não conseguiu comprar. E você ficou muito triste por não ter conseguido comprar aquilo. E você sentiu, cara, era a última oportunidade, era a minha chance de ter isso que eu queria, que eu julgava essencial até, mas, não consegui comprar. Beleza, bola pra frente, a vida continuou e meses depois, ou até anos depois, apareceu uma oportunidade melhor. E você se lembrou daquela vez, cara, eu achei que aquela era a oportunidade, mas olha essa oportunidade. E talvez nesse momento você tenha como comprar, porque você conseguiu se organizar melhor financeiramente. Mas o ponto aqui nem é esse, o ponto mesmo é a gente entender que nem sempre é a última oportunidade. Eu não acredito naquele papo de, cara, eu deixei passar a oportunidade da minha vida. Existem alguns casos sim que isso é uma vericidade, isso é real, acontece mesmo. Às vezes é uma oportunidade muito grande, muito clara, que você olha e pensa, cara, isso aqui realmente é a oportunidade da minha vida, eu não posso deixar passar. Mas na maioria das vezes isso não é verdade, a gente é tomado pela ansiedade, a gente é tomado pelo consumismo, pela vontade de ter e põe esse desejo de ter nesse lugar do consumismo. É a minha oportunidade. Gente, vocês a partir desse vídeo vão parar de ter esse comportamento.
Como que eu faço para parar de ter esse comportamento? Começar a pensar mais de uma vez antes de comprar as coisas. Ah, mas é muito fácil falar. A gente só muda quando a gente toma decisões. E essa é a decisão. A decisão de colocar os pés no chão e pensar. Antes de comprar algo, sempre pensar, gente. Coloca como prioridade, tenha maturidade nesses momentos. Cria esse hábito de lembrar, de se colocar nesse lugar. Às vezes é difícil mesmo. Às vezes você tá num lugar ali e apareceu uma oportunidade, pô, vou comprar. Tentem colocar essa pseudo-urgência num lugar onde você consiga avaliar melhor, ser crítico. Mesmo que seja uma emergência, você entenda que aquilo, mano, eu preciso comprar isso. É de fato algo importante para eu adquirir e comprar agora. É uma vitamina que eu preciso, por exemplo, para minha saúde, eu poderia deixar para depois, é importante, cara, eu vou comprar agora. Mas tenham esse hábito de sempre avaliar mais de uma vez, não vai lá e já compra, pensa 2 vezes. É igual para quem faz caminhada, pô, é um parto você sair todo dia de manhã para fazer a caminhada. No começo é terrível, mas depois que você cria o hábito, fica mais fácil de você fazer a caminhada. Quando você cria o hábito de sempre lembrar de, eu preciso pensar 2 vezes antes de comprar qualquer coisa, mesmo que sejam coisas que são urgentes, porque às vezes a gente tem uma ótica errada sobre o que é urgente. Então a gente precisa pensar 2 vezes mesmo em coisas que são urgentes, porque aí na segunda vez que a gente pensa, a gente entende, pô, isso aqui realmente é urgente. Então eu vou comprar. É assim que a gente faz para contornar isso. Então, ser realista com o que eu realmente preciso e evitar esse consumismo exagerado é um dos principais pontos que eu tento sempre mentalizar assim que eu recebo o meu pagamento. Fazer isso me mantém nos trilhos, me protege psicologicamente falando, de qualquer gasto avulso ali por qualquer motivo que seja. Tirar um tempo para analisar o que você realmente precisa e o que você não necessariamente está precisando te ajuda a reconfigurar, a reorganizar de forma mais inteligente, de forma mais prática, todos os seus gastos, de tudo que é realmente necessário, e isso te faz economizar de forma mais inteligente. E a próxima coisa que eu faço assim que eu recebo meu salário é separar um valor para investir. Mas calma, que eu sei que essa não é uma realidade de todo mundo. Tem gente que nem consegue chegar nessa etapa de separar uma parte do salário para poder investir. Seja porque essa pessoa não tem um conhecimento necessário para poder investir, ou seja porque ela não tem condições financeiras mesmo para poder investir. Às vezes eu vejo que as pessoas que não conseguem ali investir todos os meses, ter essa prática, esse hábito já de investir todos os meses, ficam um pouco tristes, frustradas, porque elas não estão conseguindo investir. Isso se dá porque o investimento em si, investir, né, o termo investir tem sido muito falado ultimamente. Esse assunto tem sido muito relevante, tem sido muito falado e tomado proporções inimagináveis nos últimos anos aí. Cada vez mais conteúdos sendo divulgados na internet. E muitas vezes eu percebo que esse conteúdo ele é divulgado de uma forma que não necessariamente ele é da forma com que aquela pessoa está falando, está dizendo e tentando ali ensinar. Porque muitos prometem lucros absurdos, fórmulas mágicas para enriquecer em pouco tempo. Só que investir não nos deixa rico do dia para a noite, mas os investimentos podem potencializar os nossos resultados, reduzir esse tempo de corrida até a liberdade financeira. Isso é uma verdade. Inclusive foi por esse motivo que eu decidi criar esse canal aqui. Porque muitas dúvidas surgem no meio do caminho de quem está começando. Como, por exemplo, será que é possível ter uma renda passiva de, sei lá, R$ 600 por mês? Claro que é possível. É possível essa renda, sei lá, virar um salário mínimo? Claro que sim. É totalmente possível. Será que tem como investir com 20, 30 reais? Claro que tem. E eu tenho certeza que você já viu algum vídeo com o título: se você investir R$ 150 por mês numa rentabilidade de tantos por cento, depois de 20 anos você vai alcançar os seus 200, seus 300 mil reais. Isso é totalmente possível, mas me diz quantas pessoas têm a paciência de esperar todo esse tempo, sem falhar, investindo regradamente, todos os meses. Então, investir pouco é possível sim, para alcançar os nossos objetivos, alcançar uma liberdade financeira. Mas a gente tem que entender que esse processo ele vai ser mais longo. Antes de começar a investir ou querer investir, eu preciso também buscar formas de receber mais, ganhar mais, porque assim a gente consegue reduzir o tempo do nosso dinheiro ali trabalhando nos juros compostos para multiplicar de forma mais rápida esse dinheiro que a gente está investindo para alcançar esse valor final, esse objetivo, essa meta financeira em um tempo mais reduzido. E eu lamento te dizer que se você ainda não ganhou a Mega Sena ou o Hipercap, você só vai conseguir chegar nesse objetivo com muito trabalho, muito suor, para aumentar as nossas rendas, para aumentar os nossos investimentos e assim melhorar os nossos resultados. Se você tem pouco ainda, 20, 30, 50, 100 reais, não tem problema nenhum em começar a investir agora, porque quanto mais cedo você começar, melhor vai ser. Inclusive, mesmo com pouco dinheiro, mesmo não vendo tantos resultados financeiramente falando no início, essa prática ela vai te ajudar a criar um hábito de investir e você vai aprender a dar a devida importância em
economizar para ter mais para investir. E olha como isso melhora a sua relação com o dinheiro. E o bom de começar com pouco é que você pode se dar o luxo ali de errar, de comprar uma ação e ela derreter. Isso é totalmente normal para quem está começando a investir, porque você ainda não entende como as coisas funcionam, você não entende muito bem o que lastreia aí o papel, as ações, fundos imobiliários, ETFs, que seja. Você ainda precisa adquirir conhecimento, mas esse ato de começar te coloca num lugar de experiência também, te permite até perder parte desse dinheiro investido no começo. Agora imagina se você quer começar já tendo muito dinheiro, você não sabe nada e você quer entrar no mercado de ações, você quer entrar no mercado de renda variável e de repente você compra uma ação achando que ela vai subir e o mercado dá uma violinada aí e você perde uma bolada. Imagina com muito dinheiro. Será que você está emocionalmente, psicologicamente preparado para isso? E quando a gente fala de renda variável, é normal a gente passar um calor aqui ou ali às vezes. Afinal, a gente está falando de renda variável, a gente está tomando um risco maior no mercado, diferente de renda fixa, por exemplo. E ambos esses dois lados aí dentro do mercado, dentro da B3, você consegue investir com pouco, tanto 20, 30 reais, você consegue comprar algum título de renda fixa, com 10 reais você consegue comprar uma ação, consegue comprar um fundo imobiliário e já ir sentindo como as coisas funcionam. Então começar com pouco te permite errar, te permite conhecer o mercado como ele é, comprar uma ação, vender uma ação, comprar um fundo, vender um fundo. E aqui no canal eu tenho vários vídeos ensinando como investir, inclusive a investir com pouco. E se você quer saber como fazer isso, eu vou deixar aqui no card de como a gente consegue investir em fundos imobiliários, por exemplo, com 10 reais. E é claro que o intuito desse vídeo não é fazer nenhuma recomendação de investimento, mas mostrar para você que é possível a gente investir mesmo com pouco. E que é importante procurar meios de aumentar a sua renda, porque é dessa forma que você vai conseguir respirar melhor, ter ideia de quanto você recebe, quanto você gasta, melhorar suas economias, ter essa renda extra ou aumentando o seu salário, sendo por alguma promoção ou se especializando mais na sua área e a sua empresa de alguma forma te bonificar por isso, porque você está entregando mais resultado para ela. Mais do que qualquer outra coisa em pensar em investir, em pensar em fazer reserva, é você resolver as suas pendências, as suas dívidas, procurar meios de renegociar as suas dívidas, saber que existem economias inteligentes, mas também existem economias meio burras, e mentalizar tudo isso vai te ajudar muito a dar o próximo passo e saber o que fazer com o seu salário no dia do pagamento. Então me diz aí, o que acontece com o seu salário no dia ali que você recebe? Ele entra na sua conta, mas aí já sai porque, as dívidas são intermináveis? Ou você já tem um hábito ali de organizar as suas finanças e separar antes uma parte para poder investir todos os meses? Me conta aqui nos comentários que eu quero muito saber. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, já ativa o sininho, porque eu vou continuar trazendo conteúdos como esse por aqui. Te vejo no próximo vídeo.